Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Nós vamos ler no capítulo 10. Vou ter que colocar meu óculos. O óculos eu fico mais parecido com o Papa ainda. Eu não ganhei um apelido de Papa, eu não sei porquê. Meus amigos íntimos têm me dado essa apelido. Minha habilidade de Papa. Vai ver que eles têm alguma aparência. Lucas 10, versículo 25. Nós vamos ler 25. Nós não vamos ler, mas nós vamos refletir até o 37. Mas nós vamos ler somente até o 29. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: que está escrito na lei? Como interpreta? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Eu não vou continuar a leitura para ficar um pouco mais tranquilo, que a gente contando fica mais fácil. E aí, para quem é esse próximo? Para responder essa pergunta, Jesus estava aqui como sempre, né? Os religiosos implicavam com Jesus porque via alguém ensinando, mas não só ensinando, praticando o que a palavra de Deus dizia. E muitas pessoas seguiam ele, e aí eles queriam tentar argumentar para dizer que Jesus era um mestre falso, né? E aí eles vão e colocam Jesus à prova. E Jesus pergunta e ele traz essa resposta desses dois versículos, né? E há uma diferença entre quando Jesus... O que está escrito, como interpreta. Porque aí Jesus vai contar uma parábola para que a interpretação, que é o próximo, fique claro. Porque uma coisa é a literalidade do texto, né? Quando você pega o texto estritamente literal, você segura um pouco o que quer dizer. Mas quando você faz a interpretação, você expande o conhecimento. É lógico que a interpretação ela nunca pode fugir do que está dentro. Você não pode interpretar, você está com uma maçã na mão e dizer que é uma abóbora. Não dá. Mas a interpretação, ela te dá um sentido de você esclarecer melhor, de você avançar no passado, para trazer para o presente, para trazer uma explicação, mas tudo dentro do que é possível, porque senão sua interpretação pode ser furada e você pode estar dizendo o que não é. Mas a interpretação ela é sempre mais larga do que o que está escrito. E aí Jesus começa a trazer uma parábola. Que certo homem caminhava de Jericó para Jerusalém. E no meio do caminho, esse homem foi assaltado. E tomaram tudo dele, bateram, e ele ficou jogado ao chão, né? Semi-morto no chão. E aí passa do lado dele, primeiro o sacerdote. Passa o sacerdote, olha aquele homem e passa de largo, não quer nem tocar. Depois passa um levita, também vê aquele homem e não quer chegar perto. E Jesus continua falando a parábola. Aí certo samaritano, a gente chama de a parábola do bom samaritano. Samaria está lá no norte, Israel do norte, lá perto do Líbano. Os samaritanos não eram bem vistos pelos os judeus do sul, da tribo de Judá, de Benjamim, lá do sul. E Jesus já coloca isso justamente para trazer a compreensão de quem está mais próximo de Deus. E o samaritano acolhe aquele homem, limpa as feridas dele, cuida dele, coloca aquele homem no animal dele e leva até uma hospedaria e deixa aquele homem ali na hospedaria e diz: cuida desse homem para mim, eu vou te deixar um valor aqui, e se ultrapassar esse valor, não se preocupe, que eu venho e pago o restante. Não se preocupe, né? E o samaritano não era bem visto pelos religiosos.
considerado impuro, né? Bem dizer assim. E Jesus pergunta para ele, quem era o próximo desse homem? E o escriba que estava tentando Jesus fala assim, aquele que cuidou, né? Aquele que cuidou. É uma coisa interessante, Jesus, essa parábola quase que eu quase não cheguei a perder um amigo por causa dessa parábola, porque eu adoro escrever crônicas e contos, né? E eu coloquei algumas coisas uma vez numa crônica de quem era aquele homem. Aquele homem ali que estava jogado ao chão, na parábola não fala nada sobre ele. Ele poderia ser uma pessoa muito rica que foi assaltada. Ou ele poderia ser simplesmente um trabalhador pobre que foi levado o salário dele, ainda apanhou, jogado ao chão, e ali não fala nada. Não fala se ele era uma pessoa, um atleta, se ele era uma pessoa deficiente, não fala as preferências sexuais dele, simplesmente uma pessoa jogada ao chão, que precisava de auxílio, né? E isso é interessante isso na parábola, porque a parábola de Jesus está falando próximo, é aquele que está necessitando de cuidado, e daí não interessa exatamente quem é ele. Tem preocupações que não lhe interessam, interessa cuidar dele. E esse amigo falou para mim, você está invertendo a Bíblia, porque esse texto falou a primeira coisa, isso é uma parábola, isso não é um fato, porque muitas vezes a gente mistura isso, achando que essa parábola é um fato, que aconteceu. Não aconteceu, Jesus está ensinando por parábola. Jesus ensinava por parábola, porque é uma maneira mais fácil de todo mundo entender, né? E Jesus não queria se demonstrar um grande sábio, não. Ele falava por parábola e todo mundo compreendia o que ele estava dizendo. O povo judeu, ele sofreu muita influência no período, o que a gente fala na Bíblia, um período que ficou sem ser escrita, que é em torno de 400 anos, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia, sim, ela traz toda a história, tem algumas pessoas extraordinárias, Abraão, Moisés, Davi. Abraão, que é considerado patriarca aí pelas três grandes religiões monoteístas, né? O cristianismo, o judaísmo e o muçulmano, e todos eles têm suas variações, né? O judaísmo eu não sei se tem tanto muçulmano como o cristão, dá muita variação de tipo de igreja e tudo, mas tem esses três grandes assim, né? Abraão sai lá da região dele, vai para ali da região de Jerusalém, faixa de Gaza, e Moisés é extraordinário. Moisés é de uma forma reconhecida, fora dos textos bíblicos, Moisés é muito reconhecido. Quem estuda, por exemplo, direito, percebe como uma raiz, né, grande dos textos de Moisés e tudo. É claro que ele estava falando de um tempo antigo, mas não é disso. Eu quero voltar aos 400 anos. Logo no final ali do Velho Testamento, que tem Daniel, a volta de Esdras, Neemias, para reconstruir Jerusalém, por Ciro, né? Ciro dá essa autorização, liberta o povo dele, o povo de Deus do cativeiro babilônico. Ciro, um grande rei persa, Ciro, Dario, Xerxes, Artaxerxes, são nomes que não estão dentro muito, está na Bíblia, mas não com a dimensão que eles têm na história externa. A Bíblia tem isso, ela conta grandes civilizações, como a egípcia, a Babilônia, a Síria, a Persa, né? Ela conta essas grandes civilizações, mas ela não traz em detalhe, porque ela está focada nesse grupo bíblico. Mas historicamente, todo mundo sabe que foram grandes civilizações no mundo, no aspecto mundial. E Ciro é reconhecido de uma forma grande. Mas logo depois disso, o povo grego começa, que em torno desses 400 anos, começa a dominar e criar um grande império
grego, né, com Alexandre o Grande, e vence os persas, né, e começa esse período de influência grega em torno ali daquela população bíblica. Apesar de não ter o texto bíblico, a gente percebe, né, o povo grego, eles tinham um pensamento muito focado na meritocracia. Por exemplo, Esparta. Quando nascia os espartanos, se nascesse uma criança com defeito, ela era jogada fora. Ela é jogada fora. As mulheres boas, parideiras, tinham super valor no contexto deles. Eles tinham essa meritocracia. Me desculpe eu falar um detalhe aqui, mas é só para trazer um esclarecimento lúdico sobre um filme. O filme nunca é verdade, há uma fantasia dele, mas nele dá para você ver alguns aspectos. O filme 300, você vê aqueles soldados muito bem preparados, né, e cria um confronto ali. Eu acho que, não sei se o Rodrigo Santoro fazia Xerxes ou Artaxerxes. E tinha uma pessoa que queria muito participar dos 300, que era uma pessoa com uma deficiência, um corcunda. E ele aproxima lá fugiu o nome da história grega, que fugiu o nome agora, que é o chefe dos 300, e ele não aceita aquela pessoa. Mas ele, intelectualmente, ele era muito sábio, ele só não tinha a questão física. E ele trai os 300, ele vai lá em Xerxes e explica uma estratégia para ele vencer. Estou dizendo isso porque nem sempre o que você imagina que é o bom, você pode ter uma pessoa com uma certa deficiência e ser extremamente inteligente. Mas aí essa influência grega, ela caminhou muito nesses 400 anos e influenciou o povo judeu, e eles começaram a descartar uma série de coisas. Eu já falei aqui do século de nascença, já falei aqui também da mulher do fluxo de sangue, que quem tinha algum problema era descartado, né? O leproso, que foi expulso da sinagoga porque era leproso e tudo, né? E só que aí quando chega Jesus, porque você traz toda essa carga do grego, você tem os grandes filósofos gregos, Platão, Sócrates, Aristóteles. Platão e Sócrates eu conheço só do que a gente aprende na escola mesmo. Aristóteles eu conheço um pouco mais, porque é ligado à minha área de trabalho, área de estudo, né, que é administração, direito. Então, Aristóteles é um símbolo da democracia moderna, do Estado moderno. Então, a gente conhece um pouco mais. Mas aí eles trazem isso, essa meritocracia, só quem era bom que vivia e que tinha um milhão. Aí quando chega em Jesus vem e faz uma revolução. Por quê? O que acontece é que com essa perda dos ensinos, principalmente de Moisés, de cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, eles meio que começam a fugir disso e querem criar uma espécie de uma elite. Jesus chega e faz uma revolução. Não é bem assim. É quem necessita. É quem necessita que deve ser cuidado. Às vezes a gente pega muito pesado na igreja com Moisés, porque tem coisa de Moisés que realmente você não traz para agora. Moisés falou há 4.000 anos atrás. Mas há princípios de Moisés que são tremendos. Quando você fala do ano do jubileu, quando você fala da cidade refúgio, Moisés criou para que quem cometesse alguma falta, se estivesse na cidade de refúgio, não poderia ser castigado enquanto ela estivesse ali, uma espécie de uma prisão, não é? E há uma influência, inclusive em pensadores grandes da nossa recente história, como por exemplo Karl Marx. Eu ouso dizer, e isso a gente percebe, que muitos dos escritos, né, da República de Weimar, lá de Karl Marx, que influenciou essa república, ela vem dessas palavras de Moisés, né? Houve essa influência, mas muito do que era o povo foi perdido, ficou perdido. E
quando Jesus chega, ele faz uma revolução. Não é bem assim. Não interessa como é a pessoa. Por isso que Jesus vem e traz essa dimensão para a igreja. Para o povo, não interessa se ele é bonito ou se ele é feio. Não interessa se ele é forte ou se ele é fraco. Não é? Não interessa se ele é rico ou se ele é pobre. Ele vai ser aceito no contexto de Cristo da mesma forma. Jesus esteve com pessoas muito pobres e esteve com pessoas também ricas. Quando você pega, por exemplo, que eu já cheguei a falar aqui também do centurião, que Jesus faz a cura do servo do centurião. O centurião, trazendo para os dias atuais, seria um general do exército. Não é uma pessoa pobre, é uma pessoa de posse, uma pessoa gabaritada. Jesus também atendia, ele não fazia essa diferenciação, não é? Então, essa meritocracia, que ela vem principalmente desse pensamento grego, ela é espantada por Jesus Cristo, não é? Claro que a gente deve esforçar pelas coisas e tudo, mas aquele que necessita, independente disso, ele tem que ser aceito. Há um trecho na Bíblia interessantíssimo que chega para Jesus a mulher de Zebedeu. Ela chega com uma proposta para Jesus. Ela fala: Jesus, põe os meus 2 filhos um do lado direito, um do lado esquerdo, um lugar especial. Jesus vai dizer: você não sabe o que você está pedindo, você não sabe o que você está falando. No meu reino não tem isso de especial. No meu reino não é assim, né? E a gente precisa também trazer isso para o nosso contexto. Quem trata muito bem disso, um dia eu quero ler aqui a carta de Tiago, é Tiago, né? Mas no nosso meio também, a gente tem que tomar esse cuidado, porque não tem um especial para Jesus, um melhor que o outro, não tem, né? Se vem aqui uma pessoa, aí Tiago fala, com seus trajes, sua riqueza, e você trata diferentemente de outro, você está fazendo acepção de pessoas e você está diferenciando o que Jesus diz para não diferenciar. No nosso contexto, nós somos iguais, né? Em respeito, em dignidade. Não interessa a forma que está o outro. Depois dessas situações todas que acontecem aqui, dessa pessoa que foi socorrida, Jesus traz essa dimensão de cuidar. E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É algo difícil? Claro que é algo difícil. Falei aqui na escola dominical. Amar o próximo como a gente mesmo não é uma coisa fácil. E quando a gente não consegue, a gente deve buscar a Deus e pedir Deus, o Espírito Santo, para nos trazer essa capacidade de cuidado com o outro. Você pode me dizer: isso aqui, você está um ilusionista, a igreja não é assim. Pode ser que a igreja não seja assim, mas ela deveria ser assim. É assim que Cristo espera. Infelizmente, a igreja às vezes ela se comporta. Ao longo da história a gente vê isso, como Gomer, a esposa do profeta Oséias. Gomer traía Oséias e Oséias ficava possesso, e o Senhor falava com Oséias: perdoa Gomer e recebe Gomer de novo. Por que eu digo isso? Porque a igreja às vezes erra. E nós, evangélicos ou protestantes, a gente tem mania de apontar o dedo para a igreja católica, né? Que já errou muito, já cometeu atrocidades, barbaridades, né? Mas o Senhor, como falava com Oséias, fala com o católico: perdoa, receba novamente. A igreja evangélica, ela cometeu atrocidades, tanto na Alemanha como nos Estados Unidos. Os princípios da eugenia, que é criar uma raça superior, uma raça melhor, você percebe isso. Se você for na história americana, você vai perceber isso, né? Fugindo completamente do que Cristo falou, né? Para não fazer acepção, para cuidar de todos,
Mas não, o americano, ele criou essa mania de vamos excluir os negros, então, tanto que quem tivesse filho com negro, ele era descartado do contexto. Se casasse com mulher negra, ele era afastado, porque queria criar uma raça pura, uma raça elitizada. E a Alemanha acompanha isso também, né? A Alemanha acompanha isso e querem fazer esse tipo de coisa, né? De criar uma raça superior, uma raça melhor. Então nós também, e são protestantes, né? São protestantes, a maioria, quando eu falo assim, gente, é claro que eu estou falando de maioria, não estou falando de totalidade, tanto católico como protestante. Mas a maioria queria fazer isso. E vai absurdamente contra a proposta de Cristo. Porque a proposta de Cristo é uma proposta revolucionária. Revolucionária. Não tem esse negócio que é só quem é bom que pertence aqui, não. Não tem esse negócio de que é só quem é perfeito que entra aqui, não. Não tem esse negócio de só quem é de determinada classe que entra aqui, só quem é rico que entra aqui, que pertence a esse grupo. Não, é todos. Todos pertencem. Né? Então, eu concluo dizendo, para mim e para todos nós, ainda que seja difícil, a gente precisa caminhar nos princípios de Jesus Cristo, de aceitação de todos. Se vem uma pessoa que tem uma grande cultura, nós temos aqui doutores, médicos e doutores em estudo aqui na nossa igreja, né? Mas temos pessoas simplórias. Todos são recebidos e devem ser recebidos com toda dignidade, todo respeito, e a gente deve crescer o ouvido para ouvir o que eles têm a dizer. Não tem profissão para Cristo, né? Eu sou pedreiro, eu sou motorista, eu sou arquiteto. Não interessa, não interessa. Entre o povo de Deus, somos todos. Somos iguais, e assim nós devemos receber o irmão. É isso que Jesus espera, e é isso que ele trouxe. Né? Afasta essa ideia de meritocracia que chegava a jogar a criança fora para acolher. Por isso é que Jesus sai acolhendo esse tanto de gente que a gente vê nos textos bíblicos. Né? É porque o povo dele é todo o povo. Que Deus nos abençoe e nos dê capacidade, o Santo Espírito, de aceitar e de cuidar daquele que sofre. Não fazer como fez aquele sacerdote ou aquele levita que afastou daquela pessoa que estava jogada ao chão, mas cuidar das pessoas. Jesus se preocupa com pessoas. Você pode até ter muita riqueza, mas Jesus não está muito preocupado com isso, não. Jesus está preocupado com pessoas. As pessoas têm um valor muito maior para Jesus Cristo. Foi por isso que ele morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz por causa do seu carro 0 quilômetro, você ter um carro. Jesus morreu na cruz para você ter um carro 0 quilômetro. Misericórdia, irmão. Jesus morreu na cruz para que você tenha uma vida plena, uma vida com Ele, e que a igreja possa, todos nós, caminharmos cada vez mais com Jesus Cristo e com os ensinos revolucionários de Jesus Cristo. Até hoje, até os dias de hoje. Mais que nunca nós estamos precisando disso. Mais do que nunca. Porque ainda hoje, ainda vê a insistência de pessoas em querer formar elites, países elitizados, países melhores que os outros. E não é para ser assim. A terra é para todos. A terra é para todos. Que Deus nos abençoe.